Vira e mexe, vira e mexe. Quer dizer, eu de vez em quando encontro com o Ronaldo, eu sei que ele tá magro, mas vira e mexe, a gente lê aqui na imprensa brasileira que o Ronaldo tá gordo, tá gordo, tá gordo, tá gordo. Escuta, que ele tá gordo ou não tá gordo? Tá muito forte, presidente. Esse vídeo, com mais de 20 anos, voltou à superfície das redes sociais com uma força que ninguém esperava. E não foi por acaso. Ele ressurgiu porque o padrão se repetiu, porque o script é o mesmo. E dessa vez, o personagem não é o mesmo. Desta vez, a vítima tem um nome diferente, mas a ferida é idêntica. Desta vez, o Lula resolveu atacar o jogador Neymar com o mesmo modus operandi. O Neymar é o primeiro convocado home office do mundo. Esse caso contra o fenômeno causou um constrangimento generalizado dentro da seleção brasileira. Naquela época, o Lula fez uma piada que não caiu bem. O episódio foi sepultado pelo tempo. Mas nos últimos dias, esse mesmo arquivo voltou a viralizar nas redes sociais. E esses não foram casos isolados. E é isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Se você gosta de conteúdos assim, aperte no gostei. E se aparecer o botão hypar, por favor, hype esse vídeo. E fique até o final para que você entenda como toda essa história começou. Eu sou Roberto Macedo e vou te trazer todos os detalhes após a vinheta. O histórico é extenso e revela um padrão. Infelizmente, temos um presidente que não mede esforços para desqualificar jogadores, ironizar, menosprezar e apequenar a seleção brasileira. Uma especialidade que ele vem reforçando e aperfeiçoando há muitos anos. Na visão de muitos especialistas e torcedores, ele transforma uma paixão nacional em palco para desavenças políticas. O estopim para a volta do vídeo de 2006 contra o fenômeno foram os comentários infelizes que o Lula fez recentemente contra a situação do jogador Neymar, dizendo que ele é o primeiro convocado home office do mundo. Mas convenhamos, essa versão do Lula ao Neymar se dá devido à postura do jogador ao espectro da direita. Nas eleições de 2022, o Lula viu que o Neymar declarou publicamente apoio ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Cara, o que me motivou de expor, de lutar, né, de expor a minha opinião, são os valores que o presidente carrega, que são bem parecidos comigo, com a minha família, com tudo que a gente preza, né? Sabendo do apoio histórico do jogador ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o Lula tratou o Neymar não como um atleta lesionado. Ele tratou claramente o Neymar como um adversário político, tá na cara. Catalogar um dos maiores jogadores da nossa história como um funcionário de home office foi visto por uma parcela gigantesca da população como um deboche. O presidente não debochou apenas do Neymar. Ele debochou da cara de todos os brasileiros que ainda confiam na alegria que o futebol nos traz. E o vídeo do Lula humilhando o fenômeno viralizou, ativando o gatilho para que milhões de brasileiros fossem buscar esse histórico. É de exatos 20 anos atrás. E o que ele mostra é perturbadoramente familiar. Era 8 de junho de 2006. O Brasil se preparava para a Copa do Mundo da Alemanha. A seleção estava concentrada em Königstein, no país sede. E o então presidente Lula resolveu fazer uma videoconferência com os jogadores, uma mensagem de apoio antes do torneio. O encontro foi documentado pelo jornal O Globo na edição do dia 9 de junho daquele mesmo ano. O que deveria ser um gesto de encorajamento se transformou em um constrangimento coletivo. Acompanhado da então primeira-dama Dona Marisa e do ministro dos Esportes Orlando Silva, o Lula começou a dar palpites táticos ao técnico e o momento mais explosivo veio quando o Lula resolveu perguntar publicamente sobre a forma física do maior ídolo daquele momento, abre aspas. De vez em quando encontro com o Ronaldo e sei que ele está magro.
Mas vira e mexe, a gente lê na imprensa brasileira que Ronaldo está gordo. Afinal de contas, ele está gordo ou não está gordo? Fecha aspas. Parreira, claramente desconfortável, tentou amenizar. Abre aspas. Ele está muito forte, presidente. Ele mudou o biotipo. Não é mais aquele garotinho de 94 fininho. Fecha aspas. Ronaldo também se incomodou com uma pergunta feita pelo presidente Lula para o técnico Parreira durante uma videoconferência na noite de ontem. Parreira, uma coisa que é curiosidade minha, como presidente da República, como torcedor, talvez do Orlando, talvez da Marisa, não estou vendo o Ronaldo aí. Estou vendo o Ronaldinho, mas não estou vendo o Ronaldo, ou seja, vira e mexe. Quer dizer, eu de vez em quando encontro com o Ronaldo, eu sei que ele está magro, mas vira e mexe, a gente lê aqui na imprensa brasileira que o Ronaldo está gordo. Sabe que ele está gordo ou não está gordo? Está muito forte, presidente. Ele mudou o biótipo dele, não é mais aquele garotinho de 94, fininho, ele está muito forte. Vamos entender o que aconteceu lá em 2006. Ronaldo Fenômeno não estava nessa videoconferência porque estava com febre, mas foi informado pelos companheiros sobre o que o presidente havia perguntado. E a resposta do Fenômeno à imprensa alemã entrou para a história do futebol brasileiro. Abre aspas. Todo mundo diz que ele bebe pra caramba. Assim como é mentira que estou gordo, deve ser mentira que ele bebe pra caramba. Fecha aspas. Afirmou o ex-jogador. Hoje, Ronaldo respondeu. Tenho certeza que ele foi mal influenciado pela imprensa e foi infeliz em ter perguntado isso também. Eu não estava na videoconferência, estava com febre ontem à noite ainda e não participei, mas eu soube pelos meus companheiros que estava permanentemente proibido fazer qualquer pergunta ao presidente. Nós teríamos várias coisas para perguntar para ele também. Como o quê? Várias coisas. Várias. Igual que ele falou que eu tô gordo, todo mundo diz que ele bebe pra caramba. Tanto é mentira que eu tô gordo, como deve ser mentira também que ele bebe pra caramba. O episódio ganhou tais proporções que Lula precisou enviar uma carta a Ronaldo. O Fenômeno então afirmou publicamente que não guardava mágoas, abre aspas. Recebi e fiquei satisfeito. Mostra que o presidente entendeu o que eu quis dizer. É hora de acabar com as polêmicas e todos torcerem para a seleção, fecha aspas. Mas as relações na política, meus amigos, são dinâmicas. E agora vem a parte que poucos estão contando. O paradoxo que a história guarda com precisão cirúrgica. Ronaldo Fenômeno, aquele mesmo que respondeu ao presidente com ironia afiada em 2006, que reclamou do constrangimento público que mobilizou a imprensa alemã contra uma fala presidencial, esse mesmo Ronaldo hoje tem uma relação completamente diferente com Lula. Embora o Fenômeno nunca tenha feito uma declaração de apoio político formal e pública a Lula, sua aproximação ao atual presidente é notoriamente mais intensa do que qualquer relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E em dezembro de 2025 isso ficou ainda mais evidente. Durante o lançamento do SBT News em São Paulo, Ronaldo Fenômeno encontrou o presidente Lula, na presença do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Os três conversaram sobre futebol e política, e ao final do encontro, o Fenômeno fez um pedido formal. Queria uma reunião com Lula no Palácio do Planalto, em Brasília. O presidente, segundo interlocutores presentes, disse estar completamente aberto ao encontro e confirmou que receberia o Ronaldo. O que seria discutido nessa reunião? Isso ainda não foi esclarecido publicamente. Mas o encontro entre aquele que foi publicamente constrangido pelo presidente em 2006 e o próprio presidente já diz muito sobre a política e o futebol, onde se desenrolam muito bem em nosso país. Mas as polêmicas não param por aí, e o que estamos documentando aqui não é um episódio isolado, é um padrão, um histórico de declarações presidenciais que se repete ao longo de décadas. Em setembro de 2008, durante a inauguração de uma obra lá no Rio de Janeiro, Lula criticou publicamente os jogadores da seleção brasileira na presença de ídolos históricos como Roberto Dinamite e Jairzinho. Afirmou que o Brasil não tinha mais o melhor futebol do mundo
e reclamou de jogadores que apenas esperam a bola no pé sem suar a camisa pela torcida. Em maio de 2026, já em plena Copa do Mundo, o presidente voltou a lamentar publicamente a ausência de grandes ídolos do futebol brasileiro. Em uma fala amplamente interpretada como mais uma indireta ao Neymar, o jogador que milhões de brasileiros reconhecem como o principal nome da geração atual. Nessa declaração, o Lula exaltou o ex-jogador Romário, que hoje é senador da República pelo PL, partido de oposição ao governo, uma escolha que não foi acidental. Ele claramente dá essa indireta contra o Neymar, dizendo que ali que não existe mais alguém em que nós possamos nos espelhar. A gente não está numa fase... Deixa eu te falar uma coisa. Lamentavelmente, a gente não está numa fase da produção do tanto gênio de futebol como a gente já teve. Sim. Na seleção de 70, a seleção de 58, a seleção de 2002. A seleção de 94 foi campeão do mundo, mas a gente precisa se lembrar que ela quase não se classifica. Porque o Romário estava vetado. E para a gente se classificar, foi obrigado a trazer o Romário de volta, colocar o Romário para jogar, e o Romário, que é um gênio, eu não conheço nenhum centroavante mais gênio que o Romário. Com toda a irreverência dele, eu gosto muito do Romário. Não quero saber que partido que ele está, eu gosto dele pela irreverência dele. E gosto dele como jogador de futebol, que ele foi. Então, a gente tinha o Romário salvou o Brasil, nós fomos para lá numa seleção com pouca esperança e fomos campeão do mundo. Sim. A seleção pode ser campeão do mundo. Pode ser campeão do mundo. O problema é que a gente não tem nem mais um ídolo. Mas se o nosso técnico, o Ancelotti, conseguir imprimir seriedade, respeito, sabe, a gente pode ser campeão do mundo, porque a gente não tá essa Brastemp nenhuma, mas também os outros não estão. A saga parece estender-se à própria camisa amarela. A questão de Lula com o futebol brasileiro vai muito além de declarações. Ela se manifesta também em símbolos, e poucos símbolos são tão sagrados para o povo brasileiro quanto a camisa da seleção. Sites especializados em uniformes esportivos, como o renomado Foot Headlines, divulgaram que o Brasil poderia adotar uma camisa visitante vermelha para o ciclo da Copa de 2026. A CBF nunca a declarou como uniforme oficial. Ela apareceria como o terceiro uniforme presente em parte das delegações, mas o estrago simbólico já estava feito. A reação nas redes sociais foi imediata e intensa. O vermelho, para a parte significativa do povo brasileiro, não é apenas uma cor. É uma associação política direta com o partido de esquerda, o PT, e com o governo atual. E colocar esse vermelho na camisa da seleção, o uniforme mais sagrado do país, soou para muitos como uma invasão, uma apropriação do bem mais precioso do futebol brasileiro. Na época, internautas associaram a camisa vermelha da seleção ao Partido dos Trabalhadores. A polêmica revelou algo mais profundo. A camisa canarinho não é propriedade de nenhum governo. Ela pertence ao povo. E qualquer tentativa real ou percebida de colorir esse símbolo com tintas partidárias gera uma reação que nenhum marketing consegue controlar. Quando o presidente usa uma criança como um instrumento de palco para atacar um atleta lesionado, um atleta que teve a ousadia de votar diferente dele, isso não é crítica esportiva, é perseguição política escancarada revestida de humor. E o humor, nesse contexto, é a arma mais cruel porque parece inofensivo. Parece brincadeira, mas não é. Neymar está se recuperando de uma lesão. Está trabalhando todos os dias para voltar ao campo e representar o Brasil. Recebeu a convocação, está na estrutura da seleção brasileira, treina no gramado. Não é home office. É um atleta lutando contra o próprio corpo para honrar o compromisso com o nosso país. E o presidente da República, ao invés de uma palavra de apoio, escolheu o deboche, escolheu a piada, escolheu a plateia. O futebol brasileiro sempre sobreviveu a tudo. Sobreviveu a crises econômicas, sobreviveu ao 7-1, sobreviveu a gerações que decepcionaram.
e há gerações que surpreenderam. Sobreviveu porque o povo brasileiro é maior do que qualquer polêmica, maior do que qualquer declaração presidencial, maior do que qualquer tentativa de apagar a alegria que essa camisa representa. E para provar que o povo brasileiro ainda tem amor pela nossa seleção, o Cazé TV bateu um novo recorde mundial. Foram 16 milhões de brasileiros conectados assistindo Brasil contra o Haiti. E eles não escolheram partido político nenhum, escolheram o Brasil. E nenhuma fala, nenhum deboche, nenhuma ironia política apagará esse fato. Foi um recorde mundial. Esse vídeo de 2006 que vocês viram lá atrás não foi por acaso. Voltou porque o Brasil tem memória. E memória num país tão esquecido de si mesmo é um ato de resistência. O Brasil é maior do que isso e sempre foi.